Agora 7h21. Repita. 7h21. Vamos em frente. Pauta 3. A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia se reúne com representantes do novo governo em Brasília e reafirma o pedido para suspender o atual projeto de concessão de rodovias aqui no estado. O deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, que é o coordenador da Frente Parlamentar, representou o colegiado na visita à capital federal ontem. Além de se encontrar com técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o parlamentar também se reuniu com o vice-presidente e coordenador da equipe de transição do novo governo, Geraldo Alckmin, e com a coordenadora de articulação política, a deputada Gleisi Hoffmann. Além do pedido de suspensão da proposta de concessão, também foi entregue aos membros do governo eleito o estudo técnico feito pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, o ITTI, da Universidade Federal do Paraná. No relatório, os pesquisadores apontaram falhas graves no processo, com duplicidade de obras, falta de projetos estruturais e tarifas mais caras que as cobradas até o ano passado. Luiz Antônio Fayette, que é um dos professores que elaborou aí esse estudo da UFPR, acompanhou o deputado nos encontros. O deputado Arilson Chiorato falou com o Jornal da Manhã sobre essa visita em Brasília e a expectativa para que o pedido de suspensão seja atendido. Muito positiva para a questão do governo de transição e muito receptiva pela NTT. Receptiva no sentido de ouvir, de acolher, de entender as dificuldades que estão nesse processo agora e as debilidades do processo, né? Então, eu acho que podemos ter resultado positivo. Dentro de uma semana e duas, a gente vai estar sabendo o resultado. Como nós somos uma economia que funciona bastante pelas estradas vicinais e, por consequência, pelas rodovias, esse projeto discute a economia do Paraná, literalmente. Então, tem que tomar cuidado para isso, né? A gente também tem informação de que, em entrevista concedida à TV Estadão ontem à tarde, o governador Ratinho Júnior falou sobre o imbróglio envolvendo um novo projeto do pedágio. Para o governador, a proposta defendida pelo PT de criar um pedágio de manutenção a R$ 5,00 não é viável. O chefe do Poder Executivo, no entanto, afirmou estar aberto para discutir o melhor modelo de concessão para o Estado. O paranaense não quer um pedágio para tapar buraco e pintar faixa. Nós queremos obras. Eu me preocupo um pouco a proposta que foi feita pelo então candidato na época, né, o candidato Lula, de fazer um pedágio de R$ 5,00. Os nossos técnicos aqui da Secretaria de Infraestrutura acham que não conseguem fazer essas obras que são tão importantes para a população do Paraná num pedágio num valor de R$ 5,00, né? Agora, nós estamos abertos para buscar a melhor solução para o Estado. Se o governo federal, que vai assumir, né, o novo governo que for assumir a partir do dia 1º, tiver essa mesma disposição, nós estamos abertos a poder achar uma solução que seja um preço justo para o paranaense, mas, acima de tudo, que tenha obras para a população do Paraná. Por meio de nota, a assessoria da ANTT informou ao Jornal da Manhã que o pedido de suspensão da licitação que foi protocolado pela Frente Parlamentar vai ser agora analisado pela área técnica de rodovias. O órgão também afirmou que, após a avaliação, vai se manifestar diretamente aos representantes que apresentaram o documento. A ANTT ainda reforçou que, em relação aos lotes 3, 4, 5 e 6 do projeto de concessão de rodovias do Paraná, os estudos estão em fase de ajustes para serem apresentados ao TCU. A Corte já tinha liberado para licitação no fim de outubro os 2 primeiros grupos de rodovias previstos no modelo atual de outorga. A autorização para a publicação dos editais foi condicionada ao cumprimento de uma série de correções. Então, portanto, é muito simbólico que o Arilton Chiorato esteja tocando essa discussão. Por que é simbólico? Porque ele é o presidente do PT no Paraná. Então, a discussão que foi feita com a sociedade começou lá em Cascavel, que me ouve nesse momento. Um abraço ao Edson Vasconcelos, da FIEP, lá de Cascavel, que tocou esse debate, junto com o Dilson Grolli, da Copavel, que está me ouvindo também. Vocês sabem que vocês lutaram por isso. Vocês dois. Junto com todo o Cascavel, que emblocou o resto do Estado. Que disseram não para o governo federal, começaram a rediscutir tudo. Fizeram audiências públicas, trouxeram o setor produtivo, a sociedade civil organizada, o governo do Estado, a Assembleia, o governo federal, e montaram um novo modelo, que era único no Brasil. Um modelo que prometia preço justo e obras. Pegaram tudo isso, amassaram bem e jogaram no lixo. Agora nós temos o presidente do PT no Paraná dizendo o que eles querem fazer. Uma bravata de pedágio a R$ 5,00, que não vai trazer as obras necessárias e vai nos jogar em um túnel do tempo por passado. Nós vamos ficar 30 anos sem obras. Então, Cascavel, que me ouve, Guarapuava,
Nós não vamos ter duplicação até Paranaguá, pelo jeito nunca. Nós somos, reforço aqui, a quarta maior economia do país, Bia. Nós somos, Pedroso, a maior economia do sul do país. E não conseguimos ter uma estrada duplicada de Cascavel ao Porto de Paranaguá. E por que não conseguimos? Por causa das bravatas. Aí vão meter lá o cincão para fazer a bravata, a promessa populista, e nós vamos ficar até 2053 sem duplicação da 277. É um dos exemplos, eu poderia dar outros tantos aqui. É assim que se joga o Brasil no atraso. Olha, você não investir em infraestrutura, não garantir condições para o nosso agronegócio que é pujante, você citou aqui Cascavel, todo o oeste do Paraná, a gente pode citar inúmeras regiões nossas que têm uma vocação, tanto na produção de grãos, produção de carne, a questão da produção de suinocultura, você tem toda a questão do hub logístico que passa aqui pela região dos Campos Gerais, você tem a indústria retomando, tanto a indústria normal quanto a agroindústria, mas eles precisam, Mark, essencialmente de condições logísticas e que, de novo, que o Estado não atrapalhe, que faça a sua vocação de permitir que as coisas aconteçam. E quando você vem com bravata, você paralisa o crescimento hoje, você paralisa o crescimento amanhã e você paralisa, inclusive, obras como essa que a gente citou no começo. A paralisia ali da 277, se você já tivesse o processo andado com mais celeridade e agora sem bravata, já estaria resolvido. A gente acompanhou ontem o pessoal da FETranspar falando do monitoramento em relação às encostas. Então, assim, não aconteceu uma tragédia, mas pode acontecer. Com as chuvas que a gente acompanhou, precisa de monitoramento. Então, assim, esse tipo de bravata, ele não afeta só a economia, ele afeta vidas. Quando a gente mais enrola para poder entregar a questão do pedágio, a questão de uma concessão privada que tenha um valor justo e faça obras, mais você está afetando a economia e a vida das pessoas, tanto com acidentes quanto com esse problema de paralisação. E agora eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, Marcos, você me permita. É o seguinte, quando eu vejo alguns estudos da Universidade Federal do Paraná, da qual eu faço parte, sou aluno ali ainda, e eles usando o nome da instituição para dar um verniz para algumas afirmações, olha, eu fico muito chateado. Porque é o seguinte, a federal, todas as universidades, ela tem uma vocação muito grande para realizar estudos, tem um acúmulo de conhecimento ali, mas elas nunca são as senhoras da verdade. Quem entende muitas vezes de algumas questões específicas são órgãos mais especializados. A gente está acompanhando aqui falando da NTT. Sabe, eu vejo alguns professores, algumas pessoas que colocam ali na sua assinatura o nome da universidade para colocar suas ideias, que muitas vezes retrógradas e atrasadas. Tá? Esse estudo ele já foi discutido com a sociedade, perceberam que ele tinha pontos de furo ali, que ele não previa outras coisas. Agora eles requentam isso para dar um verniz de legitimidade. Não tem. É importante que as pessoas que participaram do debate, setor produtivo, os municípios do entorno sejam respeitados. Não é porque você perdeu que tem que ganhar no tapetão. A gente tem que superar isso. Quando falam para respeitar a democracia, Mark, é isso. Tá? Eles não respeitam aqui, não respeitam o que foi decidido pelas pessoas nas audiências públicas. Tem que respeitar. Por que faz audiência pública? Ou só vale audiência pública quando determinado partido chama? Sabe? Por favor, tem que parar com isso. Não dá para ficar toda hora querendo puxar o tapetão ou chorar pro papai e pra mamãe lá em cima.